paz do Senhor para os nossos jovens, nossos adolescentes. Estamos iniciando mais uma lição da nossa EBD, Jovens e Adolescentes. Estamos estudando o Tempo de Conquista, livro de Josué, né? Então, neste trimestre, nós estamos com as duas classes unidas. E também, só lembrando aos irmãos que nós iremos fazer um desafio bíblico no final da lição. Então, esse desafio bíblico se baseia no livro de Josué, tá ok? Então, é importante que todos leiam o livro de Josué, que faremos aí um desafio bíblico, né? Pegando 30 questões, 30 perguntas sobre o livro de Josué, né, estudado. E neste resumão, nós faremos uma revisão de todo o conteúdo do trimestre. Então é importante que todos participem, todos leiam o livro e participem do desafio bíblico, tá? Para que possamos conhecer melhor a palavra de Deus, né? Possamos interagir entre nós também e conhecer a palavra de Deus, tá ok? Então esse desafio bíblico terá 30 questões sobre o livro de Josué. Amém? Então, nós estamos já finalizando praticamente já o trimestre. Estamos na penúltima lição, a lição número 12. Depois nós temos a última lição, a lição 13. E finalizaremos a lição do trimestre. Então, a lição 12, do dia 21/6, diz o seguinte. O seu tema é: as cidades de refúgio são estabelecidas. As cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, repetindo aí, Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A síntese diz o seguinte: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso refúgio em todas as circunstâncias da vida. Então, existiu as cidades de refúgio em Israel. E o nosso Deus, Jesus, Ele é o nosso refúgio hoje, né? Então, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio. Então, a Ele, a esse Deus, a Jesus, que nós recorremos quando precisamos de alguma coisa. Amém? Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é ser refúgio? Refúgio é o que? É um lugar para onde se foge para escapar de um perigo, certo? Então, refúgio é um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Então, para nós nos escaparmos dos perigos desta vida, nos escaparmos da morte eterna, nós nos refugiamos, nos fortalecemos, temos fé neste Deus maravilhoso, fé em Jesus, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá segurança. Amém? Então, o texto bíblico dessa lição está em Josué, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1 ao versículo 6. Diz bem assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, possear a porta da cidade e procurar as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não feriu o seu próximo com intento, e não
e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então aqui, resumidamente, diz o seguinte: a cidade de refúgio era para aquelas pessoas que cometiam um homicídio culposo. Então essas pessoas que cometiam um homicídio culposo, ou seja, sem intenção de cometer este crime, essas pessoas ficavam refugiadas nessas cidades criadas. Essas cidades abrigavam estes, entre aspas, estes criminosos. Eles eram julgados pela congregação, pelos sacerdotes, certo? E permaneciam ali nessa cidade, até a morte do sumo sacerdote. Depois que o sumo sacerdote morria, eles podiam retornar para os seus lares, como está lá no versículo 6, E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então ele só poderia retornar para a sua casa, para a sua antiga cidade, depois que o sumo sacerdote morria. Tudo bem? A introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades-refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado, pelo ministério de Moisés, para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia a sua missão. Então, com o fim da distribuição das terras, o Senhor determinou que se fossem estabelecidas as cidades refúgio, e também as cidades dos levitas. Após feito o estabelecimento das cidades refúgio, toda a promessa, toda a distribuição da terra foi feita, para o povo, para as tribos, certo? E as tribos que tiveram a sua herança antes do Jordão, essas tribos retornaram para casa, Então essas tribos voltaram para casa. Bem? Então essas tribos só voltaram para casa depois que toda a terra foi conquistada e dividida. Então as 3 tribos, 2,5, que tiveram a sua herança antes do rio Jordão, na chamada Transjordânia, As tribos transjordânicas, que elas ficaram ali antes do Jordão. Bem? Tópico 1. Diz assim: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Subtópico 1. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida, não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Então essas cidades refúgio eram para as pessoas que cometiam homicídio culposo, ou seja, elas cometiam algum crime, matavam as pessoas, involuntariamente, certo? Então as pessoas eram
eram julgadas e ficavam nessa cidade refúgio. As que cometiam crimes, né, voluntariamente ou homicídio doloso com intenção de matar, então essas pessoas sofriam uma penalidade maior. Então elas eram o quê? Mortas também, né, de acordo com a lei ali prevista em Israel, né? Então aqui estou falando das cidades refúgio criada para os crimes dolosos, sem intenção de matar. Os demais crimes dolosos, as pessoas, né, eram punidas severamente, inclusive mortas pelos crimes que cometiam. O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio, até a morte do sacerdote. Então aqui, como eu já falei, então ele tinha um livre arbítrio, né? O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio. Então, ele ia por vontade própria para a cidade de refúgio, para ele se sentir protegido, guardado, porque senão o seu acusador poderia o quê? Matá-lo. Então, ele iria para a cidade de refúgio para ter segurança. E lá ele era julgado. E se absolvido, ele ficava morando na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, quando ele poderia retornar para a sua cidade de origem, para o seu lar. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça, né? Então Deus aqui está falando que uma justiça. A pessoa cometeu homicídio culposo e se arrependeu, então ela tinha uma oportunidade de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, né? Então mostra que Jesus sendo misericordioso, Deus sendo misericordioso, justo, amoroso para com aquelas pessoas que cometiam, né, crimes culposos. Amém? No caso aqui, um homicídio culposo. Subtópico 2. O significado espiritual da cidade de refúgio. Significado espiritual. Nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados armados, mas sobretudo pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus que está o quê? Dando refúgio, dando segurança, fortaleza, dando guarida, né? Dando condições daquela pessoa se manter viva, né? Ter esperança. Então, nosso Deus é um Deus de esperança. Então, a única forma dessa pessoa se manter viva é ela se refugiando nessa cidade. Não, ou seja, para nós nos mantermos vivos, fortes, seguros, nós temos que estar sempre nos refugiando na presença do Senhor, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele que nos fortalece, que nos dá força, esperança e fé para prosseguirmos, né? Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Deus que guarda a vida dessa pessoa que se refugia nessa cidade. Então, aqui mostra que é um tipo de Cristo. A cidade de refúgio é um tipo de Cristo, porque Cristo é o nosso refúgio. Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Subtópico
3. O perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Observe-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexistia proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Então, o acusado de cometer o homicídio culposo, ele poderia livremente sair da cidade de refúgio, né? Poderia retornar para casa, para a sua cidade, certo? Não tinha nenhuma proibição, certo? Mas só que ele, se saísse do refúgio, da presença ali de Deus, no caso, nós se saímos da presença de Jesus, né? Nós estamos sujeitos a vários perigos, né? Há vários perigos, e um deles é o que? Nós perdemos a vida eterna, certo? Perdemos a vida eterna. Então, antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Então, quando nós saímos da presença do Senhor, nós perdemos o que? A vida eterna. A vida eterna. Amém? Então, as cidades refúgio eram um tipo de Cristo. Então, Cristo é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, jamais deveremos sair da presença de Deus, porque Ele que nos dá força, refúgio, segurança e proteção. Amém? Tópico 2. Os levitas exigem sua herança. Subtópico 1. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas cidades de refúgio. Josué 20, versículo 1. No que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles a reivindicaram. Então, os levitas tinham direito às cidades, certo? Tinham direito às cidades. E também às cidades refúgio. Então, eles só começaram, e Deus já tinha falado para Josué. Já falado para Josué, das cidades refúgio, certo? Mas só que a liderança só estabeleceu a cidade de refúgio depois que os levitas cobraram a eles, né? O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Então, houve uma demora aí na concessão da herança dos levitas. Foi necessário que os levitas cobrassem à liderança, a Josué, essas cidades, né? As cidades de refúgio. O estabelecimento da cidade dos levitas. Diz assim: os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 após. 900 metros ao todo de cada lado. Norte, sul, leste, oeste. E a cidade no meio. Para
ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e a seu serviço. Por isso, o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próxima a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. Mateus 5,35. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir ao Senhor. Então, a única atividade dos levitas é o quê? Servir ao Senhor. Então, eles eram sustentados por Israel. Era sustentado por Israel. Então, Deus cuidava, né, dos levitas. Então, os levitas viviam o quê? Próximos às cidades das tribos. Então, eles viviam em posições estratégicas ali dentro das cidades das tribos, da herança, né, das tribos de Israel. Então, como está colocado aí, o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Então, eram 48 cidades os levitas tinham. Então, espalhados em todo o Israel, né? Em todas as tribos de Israel. Então, um total de 48 cidades, a cidade dos levitas. Então, todos os levitas tinham como a única atividade servir a Deus. E por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que Ele chama. Então, Deus chamou os levitas para exercer o sacerdócio, servir a Deus. Então, Deus está cuidando de quem Ele chama. Então, Deus chamou você para o ministério, seja o ministério de louvor, ministério infantil, ministério de jovens, adolescentes, né? Chamou para a obra dele. Se Ele chamou você, Ele vai cuidar de você. Então, é um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos dá refúgio, proteção. Amém? Então, os levitas tinham como única atividade servir a Deus. Que também possamos ser levitas, né? Possamos colocar as nossas vidas diante de Deus, possamos servir a Deus, ser servos do Deus Altíssimo. Amém? Subtópico 3. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Então Deus foi fiel, Ele cumpriu a sua promessa. Ele prometeu a Abraão lá atrás que daria a terra prometida para os seus herdeiros, para o povo de Israel. E Ele cumpriu esta promessa. Então Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Todas as coisas que sucederam desde o dia em que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Então, aqueles que amavam a Deus, tiveram fé, foram fiéis a Deus, prosseguiram, entraram na terra prometida. Os rebeldes, eles caíram no meio do caminho, eles morreram. Então, eles não obtiveram a promessa de entrar na terra prometida, porque eles não tiveram fé, não creram em Deus. Então, os rebeldes ficaram no caminho, eles murmuraram. Amém? Que não sejamos murmuradores, né? Nem rebeldes na casa do Senhor. Tópico 3. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante, ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar
para os seus lares e abraçar seus familiares. Né? Então eles cumpriram a missão de conquistar a terra, eles ajudaram os seus irmãos, né, as demais tribos a conquistar a terra prometida. Não, até naquele momento não tinha sido ainda conquistada toda a terra prometida, né? Então tudo se efetivou, concluiu lá na época da monarquia, né, na época do rei Davi, quando toda a promessa de Deus foi realizada, foi completada ali durante o reinado de Davi. Então nessa época aqui de Josué, foi feita a divisão das terras, mas ainda tinha muitas terras a serem conquistadas, o que ocorreu lá na época de Davi. Então essas 2,5 tribos retornaram para as suas tribos, né? Para a região ali antes do Jordão, que são os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciado pelo Senhor, cumpriu-se século depois, no auge da monarquia judaica, na época de Davi. Amém? Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados, né? Então aqui muitos são chamados para a obra de Deus, para exercer posições importantes, exercer trabalhos importantes na obra do Senhor. Mas todos nós temos limitações, temos nosso tempo de trabalho. Então eu vou começar uma obra, mas o próximo irmão, né, vai completar esta obra. Então eu não posso deixar de completar o que Deus colocou para fazer. Então se Deus coloca um propósito na sua vida, nós temos que correr atrás, certo? Nós temos que nos preparar, nos capacitar, pedir direção de Deus para realizar, né, esta missão, né, o que Deus colocou para nós fazermos. Isso não quer dizer que eu vou terminar tudo que eu tenho planejado, mas a vida é assim: uns plantam, outros regam e outros colhem, certo? Mas jamais podemos desanimar no meio do caminho, devemos sempre prosseguir. Subtópico 2: exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por ter lutado as guerras do Senhor conforme determinado por Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum dos seus irmãos de outras tribos. Então eles foram obedientes em tudo, né? Seguiram ali o comandante Josué e também o que tinha determinado o Senhor Deus, certo? Então estava sempre ao lado dos irmãos. Então eles foram fiéis e obedientes, certo? Josué os exortou a que tão somente tente cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Certo? Nós também hoje temos que ser fiéis a Deus, ser fiéis com nossos irmãos, com a igreja do Senhor, né? Deus quer que nós tenhamos fé nele, mas também nós possamos ajudar nossos irmãos, né? Deus quer uma igreja unida, somos o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. O altar junto do Jordão. Subtópico 3. Ao chegar às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelos sacerdotes, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, cumplicidade no serviço do Senhor, entendimento.
Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Deus quer um povo unido. A sua igreja tem que estar unida. Então, aqui teve uma falta de comunicação entre as tribos. Então, quando essas duas tribos e meia retornaram para as suas terras, eles fizeram um memorial ali no Rio Jordão, certo? Então, esse memorial quase que trouxe uma guerra entre as tribos. Mas depois, as tribos que estavam antes do Jordão explicaram para as demais tribos que aquilo ali não era um sacrifício, não estavam oferecendo sacrifícios a Deus, mas aquilo ali era o quê? Um altar que demonstrava o quê? Que era um memorial, algo que eles deveriam guardar e passar para as próximas gerações, o que Deus tinha feito com eles. Então era um memorial e não um altar para sacrifícios. Então Deus ama a unidade do seu povo. Seu povo tem que estar sempre em comunicação, né? Nós não devemos agir sozinhos, nós somos a igreja do Senhor, devemos trabalhar sempre unidos, juntos, porque o Senhor é a cabeça, nós somos o corpo, os membros. Então nós devemos caminhar juntos. Amém? Muito bem. A conclusão diz o seguinte: a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Então, o Senhor Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento cercado de males. Então Deus é a nossa segurança, é a nossa paz, é a nossa salvação. Vivemos um mundo conturbado, que tem problemas, dificuldades, que sempre procura nos desafiar, ou seja, tenta nos desanimar, né? Mas nós confiamos em Deus, Ele nos dá força, Ele nos sustenta. Então nós devemos colocar nossa fé, nossa esperança no Senhor para que Ele possa sempre estar conosco, nos dando sustentação, graça, sabedoria, para que possamos prosseguir até a sua vinda, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Então encerramos mais uma lição aí. Desejo a todos um bom estudo e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?